Olá, olha eu de novo aqui, meus amigos, minhas amigas. Eu acabei, depois de minhas orações, de sentir uma resposta maravilhosa. Eu entrei aqui mesmo, meu Deus, no Instagram, desculpa, e recebi uma resposta de uma forma tão inesperada para mim, que eu me pergunto qual é o meu papel agora no mundo. Já eduquei milhares de jovens, hoje médicos, juízes, advogados. Já eduquei minhas filhas, já ajudei de alguma forma a dar algum exemplo, pouco que fosse, aos meus sobrinhos, aos filhos de minhas amigas. Fui professora durante 50 e tantos anos. Então eu já espalhei pelo mundo o respeito, a ética, a consciência de classe, a consciência do estar junto. Aí eu me pergunto, eu já não estou mais em sala de aula, por opção, porque as famílias estão tomando rumos que me assustam em relação aos seus filhos, e os jovens que chegam, lamentavelmente, claro, com as honrosíssimas exceções, acham que o professor ainda vive na senzala de suas vidas, né? Com pouco respeito, com pouca consideração, enfim. Isso me cansou. E depois da pandemia eu tive uma luz de que tinha chegado a hora de eu sair da educação. Mas eu não posso sair do mundo. Deus me livre, ainda tenho muito que realizar. E eu me perguntava hoje, o que é que resta para mim fazer agora? Além de escrever meu livro. Aí eu pensei, tá tudo muito no campo do egoísmo. Escrever meu livro, ouvir as minhas músicas, fazer as minhas orações, direcioná-las para quem precisar. E para aí, então eu tive uma resposta que veio da própria Bíblia. Eu estou aqui para evangelizar. Não evangelizar para colocar as pessoas em qualquer igreja, evangelizar em relação a Deus, evangelizar em relação aos 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus como todas as coisas, acima de todas as coisas, desculpa. Amar a Deus é o que exatamente? Se entregar a Ele em sacrifício? Creio que não. Eu acho que o amar a Deus tem tudo a ver com o segundo mandamento. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E como eu já tive a oportunidade de ver e ouvir, amar ao outro como a si mesmo é você fazer com o outro exatamente aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Gente, estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo. A Terra, para mim, está em fase de observação para o alto. Quem somos nós aqui e agora? Somos pessoas frívolas, onde eu me incluo, pessoas que só conseguem ver o que está próximo ao seu entorno, e outras nem isso, elas só olham para dentro. É a visão umbigoide da vida, como dizia meu amigo Zelão, que era um leão em sala de aula, na educação. Era não, é. Faço aqui a minha homenagem a ele, com quem eu aprendi muito. Mas, gente, assim, a gente precisa ver Deus. A gente precisa orar mais. A gente precisa ter uma rotina de oração. Você precisa parar, ainda que sejam 10 minutos da sua vida, entregar esses 10 minutos a Ele, que lhe dá tanto, que faz tanto e pede tão pouco. Ele pede apenas para você olhar o outro e estender a sua mão, lembrando que o que você der com a mão direita, não exiba com a esquerda. Para quê? A gente faz campanhas para pessoas que talvez nem precisem tanto, mas faltam campanhas para as pessoas que perderam suas casas na chuva, por exemplo, esta madrugada. Eu vou sair distribuindo dinheiro. Eu não estou falando em sair distribuindo dinheiro. Eu estou falando em sair distribuindo fé. Distribuindo a palavra de Deus através de suas ações. O que é que Deus espera de nós? É a santidade. Antigamente eu dizia assim, não, mas eu não quero ser santa, não. Todo santo foi sacrificado.
Mas o que Ele pede em santidade de cada um de nós é o ver o outro, é o respeitar o outro, é honrar pai e mãe, é estar presente na vida de alguém com palavras, com ações de amor e de carinho e de acolhimento. Quantas vezes a gente abre o Instagram e vê uma pessoa em situação difícil e vê uma guerra em tal lugar, uma destruição, a gente pula e vai para o que é passageiro. Algum de vocês ou alguns de vocês haverão de dizer assim: ela vive postando coisas do BTS. Sim, por que não? Porque são coisas que me dão leveza de alma. São coisas que me trazem alegria no meu dia a dia de solitude. Onde sentir a casa vazia, não ter mais a presença de minhas filhas, de criança correndo pela casa, de meus sobrinhos por aqui, dói. Então, se dói, eu vou fazer o quê? Eu oro, coloco BTS, coloco meus doramas. Sim, foi uma forma de eu criar uma realidade inversa, de eu criar uma realidade paralela, como eu já tenho falado tanto aqui. Isso não tem importância nenhuma. Mas você acreditar que tem Deus com você, acreditar que Jesus está ali quando você chama, não pode acontecer apenas quando os seus desejos são atendidos. Quando a sua vontade é atendida. Porque nem tudo que nós pedimos será bom para a nossa evolução espiritual. É aí que chega o ponto. E em mim também chegou. Chegou pesado, chegou muito forte. Porque a gente pede, e quando não acontece, a gente dá uma afastada. Ser Deus não é se afastar na hora da dor. Ser Deus não é ler a Bíblia só quando você precisa. Não precisa ler a Bíblia toda. Abra numa página, abra num salmo, dedique a Ele. Eu tenho feito isso e tem me feito muito, muito, muito bem. Por que você não fazer? Por que não contemplar o Senhor nas ações simples? Perdoar o seu inimigo não significa você voltar a ser amiguinho dele. Existem pessoas que eu ainda não consegui perdoar, mas eu sistematicamente tenho orado por elas, porque é isso que a Bíblia manda fazer. Sabe por quê? Porque a minha mágoa, a minha raiva, só vai fazer mal a mim. Essa pessoa que eu tenho mágoa, por quem eu tenho mágoa, ou essas pessoas são pouquíssimas, graças a Deus. Tenho muito mais amigos maravilhosos do que gente por quem eu tenho mágoa, por quem eu tenho raiva às vezes, né? Mas elas, se eu sinto isso, é porque elas me fizeram mal, então o mal está nelas, não em mim. É porque elas já demonstraram em algum momento da vida a sua raiva de mim, sem eu ter feito nada com elas. Então, eu pergunto, esse problema é dela, não é meu. O meu papel é ser Jesus. O meu papel é tentar me santificar. Como? Antes de dormir eu faço uma oração para essas pessoas, pouquíssimas, repito. Faço oração para elas, entrego a Deus e digo, dá sabedoria a elas, Senhor, mas as mantenha bem longe de mim. Vamos ser Jesus? Vamos ser Deus? Vamos seguir a nossa caminhada, nos santificando, fazendo caridade para quem realmente precisa, aceitando as campanhas, aquelas que vocês puderem, sigam, façam, doem. Às vezes eu não posso doar, mas eu oro muito e peço a Deus que dê essas pessoas um caminho, dê essas pessoas um momento de reflexão e de vitória. Porque para mim não pode existir vitória só para mim. A vitória só é verdadeira quando ela vem para todos. Que Deus os abençoe. Que Jesus esteja com vocês. Que o manto de Nossa Senhora esteja aberto em suas casas, em seus lares e durante as suas orações. Bom dia.